penúltima regra. É a regra, eu gosto de falar assim, potência de potência multiplica-se as potências. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Bem, quando tu tem uma multiplicação, que é o caso do 2 vezes esse objeto todo, vezes o v elevado a 2/3, você tem que colocar o 2 também elevado a 7. Porque o 7 está elevando todo mundo que está aqui dentro, não só o v. Ok? Está elevando o 2 também. Tudo bem? E cadê o V? O que você vai fazer com o V? Calma, vou pôr. Agora vamos fazer o v aqui. O que vai acontecer é, como eu acabei de te falar, a potência de potência multiplica essas potências. Então, tu vai ter basicamente, né, o 7 vezes o 2/3, porque vai multiplicar só o expoente do v. Ele não tem nada a ver com a coisa. Então, como é que fica 7 vezes 2/3? Bem, é 7 vezes 2, basicamente, que é o 14. Então, vai ficar 14/3, sacou? 14/3. Então, recapitulando. O 7 está ali fora, vai ter que elevar todo mundo. Eleva o 2, fica 2 elevado a sétima. E eleva o v também. Só que como o v já é uma potência, potência de potência multiplica essas potências. Então, o 7 vai multiplicar o 2 ali do v. Porque é uma multiplicação de frações, né? Então, 7 vezes 2/3 fica 14/3. É a regra de multiplicação de fração. Beleza? E fica assim o resultado? Sim. Hã? Ah, mas eu coloquei certo. Veja que a parte da potência está certo. Só que eu coloquei 2 elevado a 7, ele queria que escrevesse o número, né? 2 elevado a 7 é 128. Tá bom? Por isso que eu perguntei se ficava assim. Você tinha que multiplicar o 7. Eu não li que ele queria dessa forma. Mas, na verdade, ele me Tem falou. horas que eu erro assim, porque eu não sei o que ele tá pedindo, sabe? Ó, aqui Na ficou primeira, bonitinho as regrinhas depois. também, ó. Mandadas do site aqui. Ó, não se preocupa com tu errar, tá? Errar faz parte. A questão, ó, até ele escreveu 2/7 ali que eu escrevi. Que sacanagem, né? Bem que o site podia entender. Tem que mandar como é que se diz? Um feedback pro site depois. Eu não lembro desse exercício, assim, dessa regra aqui de ter Não estudado lembro. isso aqui, não? Não. Mas é uma regra bem importante, tá? Isso aí cai na tua lista também. Lembra que teve uns problemas com raízes numas últimas aulas aí? Uhum. Então, essas regras, eu apliquei essas regras. Bem, anyway, vamos lá. Aqui de novo. Vamos lá. Então, de acordo com as regras que eu te mandei, de novo, né? Esse 2/3 vai ter que agir tanto sobre o 27. Então vai ficar 27 elevado a 2/3, quanto no x. X, 5. Potência de potência multiplica essas potências, então vai ficar 5 vezes 2/3, beleza? Então vamos pensar no x primeiro, que é a parte mais fácil aqui, porque é só 5 vezes 2, que é 10, né? 10/3, beleza. A parte de cima ali do nosso x vai ficar 10/3. E agora o número aqui, né? E é chato. Porque vai ficar um númerozão, né? Aí de multiplicar o 27 por 2. Não, nunca multiplica. Potência não é nunca multiplicar, é sempre fazer alguma operação que envolva repetir a parte de baixo, né? No caso, se não tivesse o 3 aqui, seria 27 vezes 27, porque seria 27 ao quadrado, né? Se não tivesse o 3. Mas como tem o 3, então você vai ter que fazer o seguinte, olha só. Raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado. Isso é uma regra também, é uma das regras que eu te enviei. Então tem muitas regras aqui, né? Muitas regras de potência. Então essa é uma forma de escrever. Só que dá para fazer isso na calculadora, né? Se tu fizer 27 ao quadrado na calculadora, depois fazer a raiz cúbica, vai dar 9. Ok? Isso aqui tudo é 9. Então, tem muitas coisas aqui que tens que levar em conta, tá? As contas não são simples, tá bom? Mas agora tu vai ver que vai bater a resposta, tá vendo? Oh, meu Deus. Deixa eu tirar aqui, senão ficar sujando ali. Isso. 9. 9. E agora aqui vai ficar... 9
E aqui vai ficar. Ah, 9. Mas eu quero só escrever o 9. Eu não quero escrever ele com uma potência. 9x. Agora sim, eu que tava de burrice, desculpa. 10 terços. Eu escrevi o que está ali, beleza? Meu Deus, tá difícil aqui hoje. Beleza. De fato, tem que estudar bem isso, tá? Vamos pegar uma lição um pouco anterior a essa. Essa é a Mas W15. Oi? isso daqui, quando é na vida que eu vou usar isso? Isso aqui serve exatamente para quê? Esse tipo de. Ah, mas essa pergunta aí é muito pergunta de escolinha, né? Quarta série, quinta série. A gente pergunta isso pro professor, ele dá um tapa na nossa cabeça. Vai estudar, guri. Quando, É. quando é na vida que você usou isso, eu não sei para ensinar a mim. Eu uso bastante, tô usando agora aqui, ó. Só para me ensinar. É. Não, mas as regras de Oh, expoente, gosh. elas, bem, servem quando tu vai resolver equações mais longas para facilitar a tua vida, né? Basicamente. Ah, tá. Porque, né, tu não vai querer ficar, por exemplo, quando aparecer 3 elevado a 9, tu não vai querer fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tu vai tentar aprender de outra forma. Mas vamos lá, vamos começar dessa forma, tá? Vamos começar aqui do Basications, então. Era W15, a gente tá no W1. Dá para fazer algumas coisas bem rápidas aqui, tá? Bem, 3 ao quadrado é quanto? Me diga, Josie. 9. É o cubo? 3 vezes 3 vezes 3 seria, né? É. 27? 7. Oh, sabe que essa pergunta aí que você fez, eu acho ela sensacional. Porque eu sei que não vai usar. Por exemplo, tu queres seguir na área de enfermagem, né? Tu não vai usar. De fato, tu não vai usar. A menos que tu queira fazer um negócio que envolve lá medição, bem fundamental, lá, medição de dose, né? Coisa assim, tu não vai usar. Agora, eu aceito isso, porque eu sei que é um fato. Eu não uso nada que eu aprendi em artes, biologia. Só que se tu chega pra um professor que não é eu, eles ficam muito pistola com essa pergunta, cara. Eu sempre chegava e dizia isso pros meus colegas, mas tu vai usar essa tua matéria aí pra quê na vida? Eles ficavam muito putos. Tem coisas que assim você precisa a gente estudar, mas tá bom, tem que Não, não estudar, vamos usa, não mesmo. usa. A fórmula de Bhaskara, tu vai usar pra quê na vida? Eu uso, tô aqui te ensinando, né? Vestibular, né? Ajudo muita gente em vestibular, mas, meu, não usa, não usa, não usa. Se, E por eles não exemplo, aceitam isso. se eu fosse estudar engenharia, essas coisas seriam importantes, né? Sim, definitivamente. Então, ok. Mas pra tua Então área, é útil. não usa. Cara, muita coisa que eu vi na faculdade eu não uso. Então, entende? Mas os É. professores não aceitam. E isso eu falava assim da primeira aula dos meus aluninhos. Eu falava assim, ó, provavelmente vocês vão me perguntar durante. Eu falava isso mesmo na primeira aula. Vocês vão me perguntar durante o ano, professor, mas para que eu vou usar isso? E eu já vou resolver, já vou responder para vocês. Talvez você não use para nada. Mas você Mas, tem que mas, saber. mas eu falava assim, ó, a física, né, apesar das contas, tem um monte de coisas importantes para a vida também. Porque vocês, por exemplo, vocês são um monte de adolescentes sem noção, acham que a vida é só o rolezinho, sair, se divertir. Mas quando vocês notam na física que, por exemplo, né, o universo é enorme, ou que tem coisas quânticas que você nem vê e influenciam sua vida, aí você começa a ter um pouco de perspectiva da realidade. Eu chegava e falava isso para eles. Essa parte da física me interessa, a física quântica, estudar os átomos, essas coisas aí. Que é coisa que é Então, se tu interessante. quiser estudar um átomo um dia, vai ter que fazer muita potência. Porque, por exemplo, Ah, o raio do átomo, vamos dizer assim, ele é na ordem de -15. Acho que é isso. -15. Então, por exemplo, o raio do átomo de hidrogênio, eu acho que é alguma coisa do tipo 1,3 vezes 10 na -15 metro. Então, né, qualquer coisa que vai envolver tamanho de átomo já envolve potência. Sacou? Qualquer coisa na ciência que seja pequena envolve potência. Por exemplo, se tu for trabalhar com uma coisa mais natural, doses. Né? Doses é dada em ordem de micrômetro. O volume é microlitro, uma coisa assim. Eu perguntei a médica, né, quando eu fui na escola, né, tava tendo um open house, eu perguntei para ela para que eu tinha que estudar matemática. Ela falou assim, para fazer medição de remédio, É isso aí. para fazer enfermagem, mas na verdade, né, os enfermeiros não fazem medição de remédio, né? Tu já vai pegar É a pronto, né? farmácia que faz, exato. Isso, É a farmácia exatamente. que faz. Mas Exatamente. Aí tem ali. É isso aí. Por exemplo, quando tu vê lá aquelas. A minha mulher, ela trabalhou com farmácia há muito tempo. E ela sabia essas coisas melhor que eu até. Essas mudanças aí de micrômetro, essas coisas, eles usam bastante. Eles usam um nome diferente, agora eu não tô lembrado qual é.
Bem, ó, que tal tu fazeres aí, tá? Isso aí eu acho que tu resolve, se eu ficar te enrolando aqui, fica pior. Mas tu já aprendeu a mostrar a tela, né? Não. Mas hoje tu vai aprender então. Vamos Bem, ver. eu te mandei o link, agora tu vai clicar nele, tá? Daí vai Mandar abrir aí onde? uma guia aleatória. Daí tu vai ter que Mandar logar no agora? site, que nem a gente loga no Instagram, Facebook. Vai lá na parte do login, aulas conta. Isso tu conseguiu fazer porque tu conseguiu entrar no site, né? E a senha é aquela lá, né? Não vou dizer qual é, mas tá Peraí. lá no seu zap. Aí Tem quando tu alguma estiver coisa aqui logada no ainda. site, tu me fala, tá? É porque ele já tá aberto, só tô tentando. Eu acho que eu já Maravilha. tô logada. Tá bom, depois a gente vê isso então. Agora eu quero que tu me apresente a tela. Para isso eu vou te explicar como é que faz, tu já vai entender. Tu tá fazendo as coisas pelo computador, certo? Tô no computador. Perfeito. Então tu tá vendo essa coisinha aqui lá no seu Google Meet. Do lado da mãozinha, do lado da carinha, né? Talvez ela não esteja azul, né? Hum. Tem Tá vendo? a mãozinha é pra poder falar, né, Esse não? negócio que eu coloquei no quadrado aqui. Essa bola com um quadrado no meio e uma seta. Tá vendo isso? Uma bola. É a mãozinha. Onde que a setinha pra cima? Tu tá vendo aqui o meu Google Meet? Olha no Google Meet. Tô, ué. Você marcou um quadrado ali. Isso, eu quero que tu clique nessa coisa ali que tá no meio do quadrado. É a setinha que vai pra cima? Isso. Daí apareceu o que pra você a hora que você clicou? Your entire screen, window or Perfeito. tab. Você pode clicar em Entire Screen. E daí dá um OK. Daí vai aparecer um quadradinho meio que representando tua tela toda, né? Hum. Tá aparecendo? Vai ter escrito ali, share your Isso, entire Share Your Screen. screen. Clica nesse quadradão aí que apareceu com a tua tela e daí clica em Share Your Screen. Hum. E aí? Aí sim! Agora sim, você aprendeu a fazer o Share Screen. Agora você pode clicar. Agora você vai lá na lição e vamos ver você fazendo a lição. É só que eu tô. Nem sei qual lição que eu Você não tô. está na lição certa, mas não tem problema. Sobe um pouco aí, pode subir não, é melhor subir a página, isso. Isso. Primeiro você tem que logar, né? Vai lá em username. Mas eu acho Clica que eu lá. já tô logada, Não tá, não. porque quando eu clico. Não tá. Tá, não? Não. Clica lá em username. Isso, Tá. pode clicar aí. Então. Se tu tá clicando e não tá aparecendo nada, então pode escrever a lascanta, isso. Isso, e o password tá lá no seu WhatsApp. Dessa vez eu não quero falar ele. Tá lá no Zap, se tu quiser Você ver mandou aqui. aqui agora, peraí. Achei que já. Isso, clica no cachorro agora. Muito bem. Agora você pode pesquisar pelo pesquisar ali do XL, tem aquele XL amarelo, né? Você pode ir lá no XL, isso, clica aí na barra de pesquisa, isso mesmo. E agora escreve EJ8. EJ8. 8. Isso, esse mesmo. O primeiro ali, não no verde. Já foi, né? Não tem problema, vai ser provavelmente o primeiro que vai aparecer, ou o único. Esse mesmo, pode clicar ali nessa Aqui. liçãozinha. Não, na liçãozinha. Math Skills. Essa mesmo, pode clicar. Acho que já vai direto. Isso. Muito bem. Isso. Ok. Agora tá aí. Agora eu posso ver o que você tá fazendo, entendeu? Agora eu Daí não se posso tu... nem fazer arte, né? Eu posso ver a arte que você tá fazendo aí, se tu não tá conversando durante a aula, pedindo cola. Daí, claro que tu não tem uma mesa digitalizadora ainda, né? Mas eu recomendaria que você comprasse. Ela custa o quê? $10? Menos que isso. A que eu uso custa isso. Daí Que você é? poderia fazer as contas na tela, que nem eu faço, entendeu? Ué, mas como é Porque que eu até faço você conta pode na fazer tela? com mouse, mas é muito ruim fazer com mouse. Né? Para fazer as contas na tela, tu tem que clicar naquele lápis que está embaixo do número 28 ali no canto Isso direito. aqui? Se você clica uma vez, bem, supostamente era para abrir uma telinha aí. Isso, abriu. Daí agora você já pode clicar no lápis e agora já pode fazer desenhos aí segurando. Claro que é muito ruim fazer com mouse, né? Mas eu acho que esse negócio é horrível, não?
Eu não É consigo horrível, escrever com isso, não. é péssimo. Por isso que Aí é eu tenho melhor que tu fazer comprar no o. caderno mesmo. Um dia que tu comprar uma É, mesa digitalizadora, fica bem legal. Daí, se tu quiser que pare de fazer rabisqueira, é só clicar no lápis de novo que o estojo volta. Agora, esse problema aí que tá com o sinal de menos, né? Não tem problema, é só tu fazer menos um vezes menos um vezes menos um, né? Que a gente sabe que vai dar menos um também. Porque é. como o sinal é negativo, sempre fica negativo a resposta. Quando o índice do expoente é ímpar. Como 13 é ímpar, vai ficar menos um mesmo. Menos um. Perfeito. Que coisa boa. Agora, olha só que essa pergunta é mais interessante, né? E aí, tens ideia da resposta? Qual deve ser o valor do Q para que 2 elevado a Q seja 4? Aí tu tens que Ué, pensar, qual número elevado ao 2 dá 4, né? dois, não? É. Hum, Nossa. Isso é o que? Ah, mas 10.000? Nossa, o que? Seria o quê? 100? Pois é, né? Aqui tem um jeito bem fácil, só contar a quantidade de zeros. Tem quantos zeros é esse númerozinho? Um, dois, Quatro. três, quatro, cinco. Não, Não, 4. quatro. Um, dois, três, quatro. Então o S é 4, tá? O S é sempre a mesma quantidade de zeros. Ué, então, não. Então é 1.000, né? 1.000 são três com mais um. Do 10 é 4. 4. Então vai ser 4. O S é 4. 4 o quê? O O S é número igual a 4? 4. Então você coloca o número 4 aí como resposta, entendeu? Ah, 10 elevado. Não. 10 elevado a 4 vai dar 10.000, que é o número que nós temos ali, né? Oh, ué. Opa. 4, a resposta é só 4. Ai, não. Ai, não. Eu vou escrever 4, escrever um. Isso. Porque, né, é como se fosse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso só vai colocando um monte de zeros no teu número. Então, é isso. Ué, que não ser um, mãe. Perfeito. 1 é uma das regras que eu te mandei, né? Quando tu elevas a 1, é ele mesmo. Eu mandei isso? Bem, se eu não mandei, em algum dia eu já falei isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui tem que ser 5. Perfeito. Good morning to you. The current weather is 42 degrees Fahrenheit with clear skies. Today's forecast Não is coloquei mostly nada. sunny weather with a high of 76 E degrees o que, and que a é isso? low É of a tua Alexa 42 falando? degrees. É, porque o meu alarme despertou, que eu tenho um alarme 6h30, esqueci de Meu, tu tem desligar ele. Alexa? Eu tenho medo da Alexa ficar roubando as informações aí, dando pro tio Biden. Depois o FBI Nossa, bate se aqui em casa já era. for roubar, tô lascada. Pois Eu é. tenho uma por cada lado da casa. Meu Deus. Mas pra que isso? Mas Tipo, eu só você uso. não me parece uma pessoa assim que liga tanto pra coisa tecnológica e tal. Mas os americanos são tão viciados em Alexa. Eu não entendo isso. Tu consegue me explicar o porquê? Eu até Não, os entenderia, tipo, um americanos, nerd ter duas Alexa em casa, né? porque os Mas americanos compram tudo. Tudo. Eles têm Google, eles têm Alexa. Eles compram o Google, eles compram a Alexa, um modelo novo, eles compram o novo. pra quê? Pra quê? Eu não entendo. Eu tenho, eu ganhei de presente de Natal, essa que eu tenho aqui. Aí eu comprei uma que vem com a câmerazinha, porque eu comprei ela até pra quê que foi? Foi pra mim assistir, assim, sabe, o news, alguma coisa, se eu estiver Uhum. fazendo, ocupada, sabe? Aí vai aparecer, porque ela aparece, né? Tipo uma televisão mesmo, essas daqui não dá. E aí a outra eu comprei porque eu queria o relógio. E a outra eu nem sei por que que eu comprei, porque tava na promoção. Que viagem, cara. Mas eu Nossa, só uso bom, tem as três, tá ligado? Uma outra eu já nem uso mais, que eu já nem. doideira, que doideira. Então aqui é dois, né? Hum,
Mas tu tem aquelas casas assim modernas que tu fala com a geladeira abre a porta, a luz apaga, se tu bate palma, essas coisas assim. As casas que eu trabalho, eles não têm esse tipo de geladeira, não. Ah, é? Mas esses negócios de câmera, sabe? Esses ring door, né? Ring bells, Ah, essas campainhas que tu vai na porta, que eles têm assim, né? Quando a gente chega na porta, eles já sabem. Essas coisas tem. Aliás, ah, né? Todo mundo aqui tem, né? Porque sim. as coisas é tão acessível o preço que todo mundo compra, né? É acessível mesmo? Porque, meu, parece meio caro às vezes Uhum. as coisas aí nos Estados Unidos. Que nem eu te falei, né? Passear com o cachorro $100, tá louco? É caro, mas assim, né? O pessoal trabalha para isso, né? Eles trabalham aqui como se diz, e compra tudo, né? Entendi. Gasta. Porque aqui é o país capitalista. Você trabalhou, se você não souber onde vai controlar, você gasta, porque a facilidade de comprar é grande. Ai, que legal, poxa. Porque aqui Portugal parece um Brasil com um idoso. É incrível, cara. As coisas aqui é o mesmo preço do Brasil, tipo, o que eu É mesmo? cobro é a mesma coisa que no Brasil podia cobrar, cara. Não dá pra entender. É diferente dos Estados Unidos que todo mundo tem muito dinheiro pra gastar, eles gastam com coisa muito aleatória às vezes. Aqui é muito diferente, sabe? Tipo, apesar de ser país de primeiro mundo, tipo, o pessoal não gasta como no primeiro mundo, entende o que eu quero dizer? Mas assim, ganha-se pouco comparado com o custo de vida? Ganha-se Ou o pouco custo é de... all. O salário mínimo, o salário que o pessoal ganha aqui deve ser em média €1.500. Mas aí o custo de vida também fica mais ou menos igual, né? Igual no É, Brasil mesmo. Você ganha, dá para sobreviver assim, né? Mais ou sim, eu menos. diria que o que eu gasto aqui é o mesmo que eu gastava no Brasil. Talvez um pouco mais, mas as coisas têm um pouco mais de qualidade também aqui no Brasil. Mas aí é melhor do que no Brasil, assim, em termos de quê? De segurança, seria então? Sim, bem melhor. Tem mais oportunidade também. Ah, tá. Porque, né, sei lá, sair do Brasil para morar num lugar que não ganha-se nada também não compensa muito, né? Dúvida. E minha mulher Você tem mais mora, oportunidade. E eu também posso fazer uns estudos melhor aqui. você mora onde, em Portugal? Braga. Uma cidade que tem muito brasileiro também. Eu acho que os brasileiros, o lugar que você vai estar, tá igual os hispanos, tá dominando já. Igual o quê? Os hispanos aqui, os hispanos já estão tomando conta do Ah, os país. ticos, ticos. É. Rolaticos, rolaticos. Então, esse daqui para mim achar o 128, qual que seria a forma mais rápida para mim não ter que ficar pensando? Não tem. Não tem regra, não? Não, não tem jeito. Aí tu vai ter que ficar multiplicando vezes 2 vezes 2 vezes 2 até A dar o vida 128. toda? Ah, não, isso é impossível, não tem É que ser chato, que é mas, outra mas maneira. chega rápido, tu vai ver que chega rápido. Chega, não chega rápido, não, ué. Vai por mim. A gente já viu esse número hoje até, por sinal. Opa, já até passei aqui. Um, dois, três, quatro. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, exatamente. Olha aqui, ó, teria que ser um. Três, três, nove, três, sete. Ah, três, né? Então é seis, peraí. Isso é elevado ao zero? Isso. E aqui tem uma regra que tu tem que decorar, tá bom, Josi? Que é Ah, o pronto. seguinte: quando as coisas estiverem elevadas a zero, É ela é zero, ué. sempre um. Hã? Um? Um, exatamente. Ué, eu achei que era zero. Quatro elevado ao zero. Não seria quatro vezes zero? Não. Quando você tem coisas elevadas, nunca é vezes o que está em cima, tá? É sempre uma espécie de repetição do que está acontecendo em cima. Só que o zero é um caso especial.
que eu poderia até te falar, mas acho que vai causar mais confusão. Então eu diria só para você decorar mesmo. Quando tiver elevado a Toda zero, vez que fala é um. Ok. isso. Oh my goodness. Challenge zone. Oh. Mas é a mesma coisa. Já tem que multiplicar. Você já passou dessa época aí que essas coisas eram difíceis para ti, você já tá muito bem. Isso aqui é 3. E às vezes eu faço confusão para fazer a multiplicação, porque eu fico multiplicando pelo número que está em cima. Eu tenho que multiplicar pelo próprio número. Todo mundo comete esse erro no começo, não se preocupe. Você 1 elevado a 2 seria o quê? seria 1 vezes vezes 1. 2. É a repetição do 2, 1 né? duas vezes. Então é 1 1 vezes 1. vezes 1. Se fosse 1 elevado a 3, seria 1 vezes 1 vezes 1. Se fosse 1 elevado a 5, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1, né? Então é 2? Não, 1 vezes 1 é 1. Então a Então é resposta 1? é 1. Ah, meu Deus do céu, isso daqui é simples, é complicado. Nada. 1 vezes Se 1 for no papel, é você 1. percebe. Ah, tá. 1 vezes 1 1 é ao 1. quadrado é Então 1, é 1. porque o quadrado, 2 ali em cima, significa que você vai repetir o 1 na multiplicação duas vezes. Então é 1 vezes 1. Você dá 1 a resposta. Graças a Deus que esse aqui é só contar o zero, senão eu ia ficar aqui a semana toda. É, né? É muito chato mesmo esses aí. Mas o pior é quando é negativo. Que eu tava te mostrando lá o tamanho do átomo, né? Tu tem que contar pra esquerda, antes da vírgula. Nossa, uma chatice. Ah, não, aí eu não conseguirei, não. Eu não sei fazer nada pro lado esquerdo. O meu cérebro, acho que do lado esquerdo não funciona direito, não. Ah, é, né? A gente vai Se jogar for uma me, bolinha com a mão esquerda, fica tudo torto. se for pra me estacionar o carro do lado esquerdo, eu não consigo estacionar direito, não. Fica todo torto. Deixa eu ver. 480 é igual a 1. O que é que tu elevas o 480 para que ele seja igual a 1? A gente já falou sobre isso hoje. Tem um número que, quando elevado, sempre dá 1. É 0. Exato. Oh, que alegria que eu consegui lembrar. Ah, é desse aí que você tava falando. Essa aí foi a mais nada a ver. Bem, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, tá? O menos não faz parte da potência, ele está fora. Então aqui o que está acontecendo é só o 13 elevado a 2. Só o 13 elevado a 2. Então, seria a mesma coisa, né? 3 vezes 13. Isso, só que como tem o sinal de menos ali fora, é menos esse 13 vezes 13 que tu vais fazer. Né? Quanto que é 13 vezes 13? 169. Menos Isso. 169, então? Então a resposta será menos 169, isso mesmo. Muito bem. Aí, ó, tranquilo, né? Então, eu só tenho que fazer se for se o negativo estiver no expoente, né? Não, o Se negativo fosse ele vai menos, fazer parte da conta se ele também estiver dentro de um parênteses, com o expoente fora. Daí o expoente está agindo sobre tudo que está dentro do parênteses. Poderia ser o caso. Olha, dá uma olhadinha no Google Meet agora. Eu acho que não sei se tu está conseguindo ver bem no Google deixa eu Meet. ver. O que tem lá? O que tu acabou de fazer foi o menos 13 elevado ao quadrado, certo? A coisa que eu acabei de escrever aqui. Né? Isso é diferente de menos 13 ao quadrado, parênteses. Ué, não tá aparecendo pra mim, não estou escrevendo aí? Não? Vamos ver. Não, porque eu tô com a tela. Tá bem feia a tela aí, né? Tá Mas talvez eu também não esteja compartilhando. Tu pode clicar. Clique em hide, ignore, essas coisas aí pra ficar melhor pra gente ver, né? Clica no hide. Ah, sim, ignore. Isso, Nossa, olha o tanto de tela que apareceu aí. Estranho. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu estava a compartilhar, só um segundo. Acho que vai dar tudo certo, não se preocupe. Ok, agora tá aparecendo. Começou a aparecer, né? Agora deu. Tá bom.
Então, o que eu escrevi ali é o que de fato está rolando. Que uma coisa é diferente da outra coisa. Então, Por no quê? segundo caso seria diferente porque tem o parênteses. Exato. Por exemplo, o que você acabou de fazer? Você fez o 13 vezes 13 e disse que era menos isso, né? Perfeito, estava certo. Ah. Agora, é diferente de eu fazer esse caso aqui, que é como é menos 13 dentro do parênteses ao quadrado, vai ter que ser menos 13 dentro do parênteses vezes menos 13 dentro do parênteses. Situações diferentes. Né? Porque aqui tu vai ter que fazer a multiplicação de sinais também. Aí vai dar Menos positivo, sinais. né? Exato, vai ficar positivo, positivo. 169 positivo. É isso aí. Beleza, beleza. Agora eu quero que tu vá lá de novo, lá no IXL, no iExcel. Vai lá no iExcel. E agora vai na barra de pesquisa e pesquise 7SS. Isso, pode clicar. Isso. Agora a gente vai fazer a mesma parada, só que com fractions. Então vai treinar fractions, vai treinar exponents ao mesmo tempo. E também decimal numbers. Aí, né? Quanto que é 0.03 elevado a 4, né? E Isso tem daí eu várias fico não formas de sei fazer não. isso. Se tu quiser usar a calculadora, né? Por a resposta. Na prova tu vai poder usar a calculadora, né? Eu não sei se eu posso usar a calculadora, mas eu acho que essa prova que eu vou fazer não vai cair muito esse tipo de negócio, não, porque eu acho que vai ser mais aqueles exercícios primeiro que a gente estava treinando, sabe? Mas era isso que a gente estava treinando. Só que não era só isso. Tá? Não era só isso Bom, aí. A gente treinou raízes, potências, número decimais e frações. É o que tá rolando aqui. mas eu acho que a minha calculadora não dá para fazer esse negócio aí, não. Deixa eu ver. Ela não Eu tenho eleva, mas não calculadora. tem problema. Melhor ainda Ah, que ela não eleve. Melhor ainda. Porque daí tu tem que entender o que tu tá fazendo. tá, eu tenho que multiplicar esse aí por 4 vezes, né? Você tá falando? Exato, Ah, tá. perfeito. Então, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu voltar numa calculadora normal. 3. E a única forma de resolver esse é fazendo assim, né? Multiplicando ali por 3, Na né? matemática, dificilmente tu tem uma forma só de resolver as coisas. Termina essa aí primeiro que eu vou te mostrar uma outra forma de fazer. Daí tu vê qual que tu acha mais legal. Eu Uai, acho ele que tu vai deu achar essa. assim. 1, 2, 3, 4. Ele deu 8.1000, não sei quanto zero. A letra E menos 7. Ah, isso aí é complicado. Tua calculadora está configurada então para mostrar em notação científica. Então, a menos que tu reconfigure, vai ser difícil tu entender as respostas. Portanto, eu vou te mostrar a lógica da parada. Tá bom? Como tu tem o número 0.3, e tu vai fazer o número 0.3 vezes 0.3, né, uma primeira vez, né, tu vai ter uma combinação acontecendo de uma quantidade de zeros com uma outra quantidade de zeros, né. Quando tu tens uma situação como essa, né, como é que eu posso explicar uma regra geral aqui? Eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que vai ser melhor a gente aprender a fazer isso com frações. Que chato. Que chato. Bem, eu vou te explicar lá na tela. Vá lá pro Google Meet um instantinho. Quero te mostrar isso de uma forma bem legal. Então, a menos que tu perca o teu tempo todo fazendo a conta na mão, né? Tem um jeito que eu considero mais fácil que envolve frações. Né? Que envolve na prática tu saber converter o número 0.03 para a fração. Isso aqui pode ser reescrito como uma fração, beleza? O jeito de tu reescrever isso aqui como uma fração é você perceber quantos zeros tem. Você percebe que tem 2 zeros, né? Um antes e um depois. Então, como tem 2 zeros, vamos dizer assim, a fração que representa esse número vai ter que ter 2 zeros na parte de baixo. Então é o número 100. Se tivesse 3 zeros aqui, seria o número 1000. Assim vai. Então, os zeros vai ser sempre embaixo. Sim. E daí o que vai acontecer aqui? Como é o número 03, tu vai ter o número 03 aqui em cima. Claro que tu pode simplesmente tirar esse zero, não vai fazer diferença nenhuma, e escrever só o 3. Deixar só o 3. Ok. Isso. Fica menos Então, confuso. e justamente, essa aqui é a fraçãozinha 3 centésimos. E agora, lembra que não é só resolver isso, né? Era isso elevado à quarta potência.
Então a gente tem que elevar a fraçãozinha à quarta potência. Então vai ser o quê? Vai ser ela vezes ela mesma 4 vezes. Só que agora fica um pouco mais fácil, né? Porque é fácil fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mas aí eu multiplico o 100 também ou não? Seria 100 só o vezes 3? 100 vezes 100 vezes 100 também. Só que a parte do 100 é ainda mais fácil. Bem, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Beleza. Agora, como é que vai ficar? Lembra que apareceu o 8, 1, 1 2, lá na tua 3, 4, resposta? 5, 6, 7, Agora tem que 8. contar a quantidade de zeros. Né? Tem quantos zeros aqui? Tem É, 8 zeros. Né? 8 zeros, né? Daí tu pode pensar, ai meu Deus. Ah, então a minha porque simplificou, seria? A Não, calculadora? ela não simplificou, ela escreveu em notação científica. E ele quer ali que a gente escreva ou como fração ou como, ou como número decimal. Ele não quer que a gente escreva como notação científica no XL. Então, pô, tu tem que desligar esse your screen is still visible to others. Porque senão tu não vê o número que eu coloquei ali. Ah. Beleza, agora sim. Então é esse númerozão que tu tem que escrever lá no XL. Tá? Essa fração aí. Então pode ir lá pro XL e escrever, tá? 4, 5. Tem 8 zeros. Ok. Deixa eu voltar lá. Mas, deixa eu ver. Eles não vão me dar a opção de pôr na fração, não? Mas não tem problema. Tu, ó, tá ali whole number, né? Você pode fazer a barrinha. Coloca a barrinha aí. A barrinha tá lá perto do sinal de mais, menos, lá no teu teclado. Ah, não, tá embaixo. Não, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a princípio para funcionar dessa forma. Vamos ver. Ele quer que escreva Acho que é simplificado, não? Bem, não é simplificado, é só a forma decimal do número, né? Mas sim, é que eu pensei que eu não ia precisar te explicar isso. É que é meio chato explicar isso. Por que ficou esse númerozão ali, né? Mas eu te explico, não tem problema. Bem, então, desce aí um pouco. Pegar os zeros, colocar para trás. Quase isso. É porque se fosse só o número 3, ou só um número sozinho, mas como é 81, ele come um zero. É 81, ele come um zero porque ele é 80, né? Ele é um número de dezena. Então ele come um dos zeros. Tá vendo que tem quantos zeros aí? 7, né? Ele comeu um dos zeros. Tá? Porque ele é uma dezena. Se fosse uma centena, ele comeria 2 zeros, porque é centena, né? Tem 2. E assim vai. Basicamente essa ideia de comer zero, tá bom? Deixa eu ver aqui embaixo o que é esse zero explica ali. de todas as formas possíveis. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 27, 3 ao... Vai, mas... 3 vezes 4. 4 times. É, porque eles multiplicaram ali, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e deu esse 0 ponto não sei o que. A minha calculadora aqui não deu para fazer resultado desse jeito. É que a tua calculadora, ela mostra de outra forma, ela mostra como notação científica. Mas não tem problema. Então a ideia é essa, tá? Tu pode fazer com as frações e depois conta a quantidade de zeros e come o que for necessário comer. Mas se eu tiver que fazer essa conta na mão, como é que eu vou conseguir fazer esse 0,3? Mas a gente acabou de fazer ela na mão, usando frações. Porque a gente acha mais fácil fazer com frações. Ah, tá. Isso que eu tô falando. Se tu quiser fazer essa aí na mão, dá pra fazer, multiplicação com vírgula, mas é meio chato, né? Mas se eu fizesse assim, 0,3, 0,3 primeiro, pegasse aquele resultado e fizesse, daria certo ou não? Daria, tu pode fazer 0.03, 0.03, 0.03 e 0.03, chega na resposta. Só que eu acho que tu concorda comigo que essa conta é muito chata, né? É, fica chata, porque é muito zero, muita... Mas dá pra fazer, não tem problema. Mas vamos tentar fazer de uma forma mais lógica, assim, pra não perder tanto tempo. Né? Aí, ó, essa aí, por exemplo, vai ficar 0.01 vezes 0.01 vezes 0.01 vezes 0.01. Então, quanto é que vai dar isso, né? De novo, se tu fizeres a lógica lá das frações, talvez seja mais interessante. De novo, vamos lá. Vou te mostrar a lógica das frações. Deixa eu salvar isso aqui. Mas se eu fizer assim, ok, contar as casinhas do 0 para trás, né? Será que não daria certo? Deixa eu ver aqui.
Contar as casinhas do zero? 0,01. Não sei. Pera aí. Eu tenho que escrever Tem para uma não poder lógica, né? ver se eu consigo contar. 4 vezes, né? 0,01, 0,0. Peraí, põe um zero aqui. 2 vezes. Então, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, né? Sim, sim. E aí nós temos casa decimal, né? Uhum. Então, vai comer um zero, vai ficar 7. Não, pera. A gente não tem casa decimal, né? Então, nós Porque temos 1 o vezes quê? 1 é 1. Não vai dar 81 como deu lá naquele caso. Então a gente não vai Então, ter casa decimal. vai ser 7 zeros. Não, vai ser 8 zeros. 8 zeros. E o 1, 1 2, no 3, final. 4, 5, 6, 7. Então, seria 0,7 zeros e 1. Isso. Exatamente isso que tu falou. Perfeito. Tô ficando inteligente. Parabéns, parabéns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, wonderful. Oh, que alegria. Vamos ver. Wonderful. Esse aqui eu tenho que fazer 3 vezes, né? Então, vamos lá. 0,2. Mas aqui tem menos zero, né? 0,2 vezes 0,2. Ok, os zeros são 3 zeros, né? 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então seria 0,008. 0.008, let me see. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Como é que você chegou nessa quantidade de zeros aí, certinho? Uai, zero. Porque são 3 zeros. Então você conta 3 zeros para trás e multiplica os dois, não? Perfeito. Gostei, gostei. Isso aí. 0, 0, 8. É isso que eu falei, não foi? Exatamente. Vamos ver se tá certo. Ou falta um zero? Super. Ah, Ai, cara. boa, parabéns. É mais fácil que fazer a fração, tá? Pois é, pois é. Então vamos ver se é função de 3. Mas é engraçado que quando só tem um zero, a calculadora dá certo. Quando tem 2 zeros, é que ela não dá certo. Porque agora ela, aquela, É porque a tua calculadora talvez não aceite tantos números na tela, tem isso. não sei, eu vou ter que olhar depois. A Mas eu Alexa não lá vou fazer a saber. conta que ela te conta. Ah, é só perguntar, né? Como é que é isso? Ela fala rapidinho pra mim. Mas ela vai deixar o laser, eu não vou aprender. Esse vai ser 0,027. Não, mas Isso teria mesmo, que estar porque como é faltando um decimal, zero. come um zero. Né? Come um zero aí. Agora que eu já ia falar, por que que tá faltando um zero? Mas é porque como... É, porque é um. Passou da casa dos 20, aí começa a comer zero, né? Porque é É, isso? dos 10, né? Aham. Depois, por exemplo, se fosse ali 11, comeria um zero, né? Também. 12, aí até chegar no 100. Passou do 100, come 2 zeros. Perfeito. Ok. Ah, aqui acabou a graça. Não, é que fica bom. Porque é só tu usar Tá. aquilo que eu te mandei no zap. É fazer 1 vezes 1 vezes 1 e embaixo 2 vezes 2 vezes 2. Tá. Então, lá, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. É. 2 vezes 2. Peraí, então eu vou escrever logo aqui 1. Aí eu tenho com a barrinha aqui, né? Isso. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso, pronto. Mais fácil ainda. Nesse caso aqui tem uma que se complica o negócio para vascar ela. Vamos ver lá. Agora vai ficar um número grande. 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4. Deixa eu ver se calculadora não perde muito tempo, né? Meu cérebro não é tão bright para fazer conta de cabeça.
Uai, o que eu fiz? 4 vezes 4, Só fez 3 vezes, 16. eram 4 vezes. Ou era 4 vezes. Ah, miséria. I got it. Vamos ver. Tava enchendo o Então saco vamos da minha lá. mulher, porque ela é professora de inglês. Eu falei, ó, tem uma aluna aí que fala o good certo. Eu tentei ficar te imitando, não consegui. O good, certo. Seu accent é muito bom. O good seu tá certo, só que a gente tem um diferente acento. 30 anos na cara, não sei falar inglês direito ainda. Né? Mas você em Portugal não se fala, né, muito inglês, né? Não, mas mesmo assim, pô, sou pós-doutor em física, tinha que ter um inglês excelente. Mas a questão é justamente essa, eu pensei que eu não ia precisar usar inglês na minha vida. E de fato ainda não preciso para valer. Mas se eu soubesse inglês, eu poderia dar muito mais aula por aí. Mas no seu trabalho, assim, Meu na trabalho é sua isso aqui, formação. eu te dando aula. Pois é, mas então, na sua formação você não precisa diretamente falar inglês, né? A não ser que você vai trabalhar realmente com alunos, né, que é americanos, né? Do contrário, realmente você não precisa de inglês, né? É, mas justamente, se eu soubesse inglês ou outra língua, por isso que eu estou estudando francês, espanhol, alemão, porque daí eu poderia ter mais clientes, entendeu? Eles pagam melhor também em francês. O cara, porra, o professor que dá aula de francês aqui no mesmo site que eu cobra 130 euros uma hora de aula, tá louco? Imagina, ganhar Porque ele fala, 130 euros por aula. Nossa, eu ia ele ficar. fala francês, Ele é ele francês, ensina. ele dá aula pro Mas, pessoal da França. ah, tá. Eu chego lá, tô novo ainda. Ué, você aprende rapidinho. Você está estudando o inglês naquele site do Duolingo? O inglês não, é só as outras línguas, porque a minha mulher fala inglês, eu que sou preguiçoso de não falar com ela. Eu É bom quero você até, falar daí as ela outras. começa a falar em português também. Nunca vi também. Mistura, né? Uma mistura. Eventually we can do a class in English. Hã? Aí é triste, né? Não. Você estava lendo alguma coisa aí? Ah, tá. Não, ó, eventually, you Aham, and I can do a ok. class in English. Ah, não é outro perigoso. Aí, ó, já não entendi nada que você falou. Não, foi bom. É porque quando você falou, eu estava pensando que estava lendo ali o exercício, eu estava distraída ali fazendo a conta, né? Aham. Mas você falou certinho. Ah, que bom. Eventually O we problema é eu can do a entender também. class. Anyway, eu fico feliz que eu tô vendo muito avanço aí em ti. Poxa, você tá fazendo umas lições difíceis. E continua nessa lição aí de treinar fração, decimal e potência ao mesmo tempo, que você vai aprender 4 coisas essenciais, 4 ferramentas essenciais para resolver qualquer conta de matemática, tá bom? Ok. Aí eu vou deixar esse aberto.